O ano de 2022 está quase chegando ao fim e a pergunta que fica é: onde investir em 2023? E nesse vídeo eu vou passar para vocês as minhas perspectivas e as perspectivas do mercado financeiro como um todo para esse próximo ano. Quais investimentos será que serão mais promissores na renda fixa, na renda variável, no exterior? É sobre isso que eu vou conversar com vocês. Mas antes eu quero mostrar como que o Brasil está encerrando esse ano de 2022 em termos econômicos e como que ele está posicionado no contexto global. Então olha só, pessoal, estamos encerrando o ano com a Selic em 13,75%. Nesse gráfico aqui, vocês veem que a Selic começou uma forte trajetória de alta desde o ano de 2021 como uma forma de se combater a inflação que subiu muito, principalmente por conta da pandemia. A inflação que subiu muito no mundo todo, bateu recordes nos Estados Unidos, na Europa e no restante do globo. E essa forte subida na taxa de juros fez com que o Brasil conseguisse controlar a sua inflação até de uma forma mais eficiente do que os outros países do mundo de forma geral. A gente vai encerrar esse ano aqui de 2022 com uma inflação, um IPCA, na casa dos 6%. Vale lembrar que os Estados Unidos vão encerrar esse ano com uma inflação na casa dos 7% e a Europa como um todo com uma inflação na casa dos 8%, sendo que alguns países estão com mais de 10% de inflação na Europa. E o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, também teve um crescimento até que significativo nesse ano de 2022. Vamos encerrar o ano com um crescimento na casa dos 3%, que é um índice bom diante do contexto pós-pandemia e do contexto mundial. E por fim, falando de desemprego, estamos com uma taxa de 8,7% aproximadamente, que segundo o IBGE, que faz essa medição do desemprego, é a menor taxa registrada desde 2015. É claro que o desejado seria uma taxa menor do que essa, mas repito que em termos globais o Brasil está com bons índices econômicos e ele pode se beneficiar inclusive com um ciclo de alta do preço das commodities. Nós somos um forte exportador de commodities e o preço desses produtos está em tendência de alta no mercado internacional, deve inclusive subir mais até nos próximos anos e isso beneficia o Brasil. E se a gente olhar o relatório Fox do Banco Central do Brasil com as perspectivas do mercado para o ano de 2023, a gente vai ver que o mercado projeta um IPCA, ou seja, uma inflação de 5% aproximadamente no próximo ano, portanto menor do que a inflação desse ano, e uma taxa Selic terminando o ano de 2023 em 11,75%, também um pouquinho menor do que os atuais 13,75%. Porém, para que isso se confirme, é necessário que a inflação continue a cair e é possível que a inflação não caia, porque o próximo governo tem sinalizado, pelo menos até o momento, uma política de expansão de gastos, o que pode fazer com que a inflação volte a subir e o Banco Central do Brasil tenha que aumentar a Selic em vez de diminuir para controlar a inflação. É importante lembrar também que o Banco Central, por lei, tem autonomia, então ele pode aumentar a taxa de juros mesmo a contragosto do governo, mas é claro que também essa lei pode ser alterada. No Brasil as leis são alteradas muito rapidamente, como todos nós sabemos, e o Banco Central pode ser que até perca essa autonomia. De qualquer forma, mantida essa autonomia do Banco Central, é possível que nós tenhamos um aumento na taxa Selic no ano que vem. Há economistas que falam em até uma taxa Selic de 15%, a depender dos gastos do
governo, da política monetária e os reflexos disso na inflação. Ou seja, como sempre, tudo é bastante incerto em termos econômicos, mas a gente precisa ter essa visão global do que está acontecendo no Brasil e no mundo para que a gente possa traçar cenários e perspectivas econômicas para o próximo ano e, consequentemente, a gente conseguir escolher melhores investimentos que devem performar melhor nesse cenário todo. Agora vamos lá, passar para os investimentos de fato, começando a falar de renda fixa. A gente está com uma Selic altíssima, 13,75% ao ano e, como eu mostrei para vocês, uma inflação relativamente controlada na casa dos 6% ao ano. Ou seja, o Brasil continua sendo o país com os juros reais mais altos do mundo e isso, para o investidor de renda fixa, é excelente. Juros muito altos para o país como um todo não é uma coisa boa, porque você diminui a atividade econômica, diminui o crescimento da economia, enfim, não é positivo para o país como um todo, mas para quem investe em renda fixa é um cenário muito atrativo. Você ganha muito dinheiro com esses juros reais. O que são os juros reais? São os juros totais, esses 13,75% ao ano da taxa Selic, descontada a inflação na casa dos 6%. Então você tem juros reais acima de 6% ao ano, que é uma taxa muito alta, muito elevada para os padrões mundiais. Então, é claro que a renda fixa continuará sendo um excelente investimento para o ano de 2023 e provavelmente para os próximos anos também, 2024, que as taxas ainda devem ficar bastante elevadas. Mas a gente tem vários tipos de renda fixa, como vocês sabem, renda fixa pós-fixada, a renda fixa pré-fixada e a renda fixa atrelada ao IPCA, ou seja, a inflação. Inclusive, vamos pegar as taxas aqui do Tesouro Direto, que tem justamente títulos pós-fixados, que são o Tesouro Selic, tem títulos pré-fixados e tem títulos atrelados ao IPCA. Nas últimas semanas, as taxas subiram muito. Então, no dia que eu estou gravando esse vídeo, olha só, nós temos aqui Tesouro pré-fixado 2025 pagando 13,75% ao ano. Se você investir agora, você trava essa taxa até 2025. Se você resgatar o título antes do vencimento, você fica sujeito à marcação a mercado. Temos o Tesouro IPCA mais 2026, por exemplo, pagando IPCA mais 6,53%, que também, em termos históricos, é uma taxa elevadíssima. Então, você investindo agora, você trava essa taxa até 2026. Se resgatar antes, também você fica sujeito à marcação a mercado. E tem o título pós-fixado, o Tesouro Selic 2025-2027, que remuneram a taxa Selic. Então você vai ter a rentabilidade atrelada à taxa Selic. Aí você me pergunta, pô, Alexandre, qual que é o melhor título? É o pós-fixado, é o IPCA ou é o pré-fixado? Veja só, eu não vou investir em pré-fixados. Eu sempre falo aqui para vocês, os investimentos de renda fixa pré-fixados são bastante arriscados, porque pode ser que a Selic suba mais e aí você vai fazer um investimento agora, vai ficar com uma taxa mais baixa. Se tiver que resgatar antes, você vai ter prejuízo com a marcação a mercado e ainda que você leve até o vencimento, se a inflação disparar, você pode ter um problema. O Tesouro IPCA, ele pode ser interessante se você tiver certeza que você vai manter esse título até o vencimento. Então, no caso do Tesouro IPCA 2026, até 2026, porque você está contratando uma taxa que, em termos históricos, é bastante elevada. Mas é claro que ninguém garante que essa taxa não vai subir mais. Pode ser que em 2023 a gente tenha esse Tesouro IPCA mais 2026 sendo negociado a IPCA mais 7%. Quem garante? Não dá para saber. De qualquer forma, se você manter o título até o vencimento, você vai estar garantido da inflação, vai ganhar a inflação mais esses 6 e tanto que ele está pagando agora. Mas se você precisar resgatar antes e as taxas subirem, você vai ter prejuízo com a marcação a mercado. Então o Tesouro IPCA é válido desde que você tenha certeza que vai ficar com o título até o vencimento. E por conta disso, o meu título preferido nesse momento são
os pós-fixados, que é o caso do Tesouro Selic, porque ele vai acompanhar a taxa Selic. Se a Selic subir mais, você vai ganhar mais e, tecnicamente, se a inflação começar a subir, o Banco Central vai subir a taxa de juros, pelo menos enquanto ele tiver autonomia. Esperamos que ele continue com a autonomia que ele tem hoje e, portanto, você também vai ficar protegido. Com a vantagem dos pós-fixados, mais especificamente o Tesouro Selic, que você pode resgatar a qualquer momento sem se preocupar com a marcação a mercado. É claro que, falando de renda fixa, a gente tem outros títulos. Temos os títulos privados, CDBs, LCIs, LCAs, no qual você empresta o seu dinheiro para instituições financeiras, para bancos. E esses títulos também podem ser pós-fixados, quando eles pagam um percentual do CDI. Eles podem ser títulos híbridos que pagam a inflação IPCA mais uma taxa, ou podem ser títulos pré-fixados. E da mesma forma, a minha preferência é para os títulos pós-fixados e em menor escala para os atrelados ao IPCA, desde que você, claro, mantenha até o vencimento. Pré-fixados, eu particularmente vou ficar de fora por enquanto. Inclusive, não tenho praticamente nada na minha carteira de pré-fixado. Tenho apenas um investimento pré-fixado em Tesouro Direto que eu fiz há muitos anos atrás, que eu mantenho lá, mas é um valor bem pequeno. Realmente, pré-fixado, a gente tem que tomar muito cuidado. E, pessoal, eu inclusive gravei um vídeo recentemente mostrando alguns ótimos investimentos de renda fixa para o ano de 2023. Vou deixar aqui no card para quem quiser assistir, porque nesse vídeo aqui eu tô dando uma noção mais geral, uma panorâmica sobre os investimentos, e naquele outro vídeo eu mostro alguns exemplos mesmo de investimentos que estão ou estavam disponíveis no mercado quando eu o gravei. Agora, pessoal, vamos em frente para a renda variável. Antes disso, é claro, se você está gostando desse conteúdo, deixa o seu curtir, é uma forma de você apoiar o nosso trabalho, mostrar para o YouTube que esse é um conteúdo legal, e também se inscreve no canal se você não está inscrito e compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, manda para a família, para os amigos, para todo mundo ter mais informação e mais educação financeira. É uma coisa muito importante. Vamos em frente então, renda variável. Na renda variável nós temos dois principais investimentos, os fundos imobiliários e as ações. Vamos começar falando de fundos imobiliários. A grande maioria dos fundos imobiliários estão sendo negociados por um valor menor do que o seu valor patrimonial. É aquela métrica do P sobre VP. Quando ele está menor do que 1, significa que o fundo está barato. Então a gente tem ótimas oportunidades para se investir em fundos imobiliários. É claro que esse é um investimento pensado para o longo prazo. Não adianta você investir em fundos imobiliários se você vai precisar desse dinheiro em breve, porque pode ser que o valor dele caia mais e aí você vai ter prejuízo na hora de resgatar. Mas se você quer ter uma renda mensal, porque os fundos imobiliários pagam dividendos mensalmente, se você está pensando no futuro, se você não vai mexer nesse dinheiro, pode ser sim uma hora interessante para entrar nesse investimento. Claro que pode ser que caia mais, mas se você está com uma cabeça de longo prazo, ele pode ser uma boa ideia. E em relação aos segmentos de fundos imobiliários que podem ser mais promissores para o ano de 2023. Provavelmente fundos de papel vão oferecer um retorno interessante em termos de dividendos, aqueles fundos que investem em certificados de recebíveis imobiliários, e os fundos de tijolo provavelmente não vão performar tão bem, mas na categoria de fundos de tijolos eu gosto mais dos fundos de logística, que costumam ser mais resilientes a períodos de instabilidade do que outros fundos, fundos de shopping, fundos de escritório e outras categorias de fundos de tijolos. Então eu gosto mais dessas duas categorias, dos fundos de papel e, na parte de tijolos, dos fundos de logística. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um relatório gratuito elaborado pela Nord Research com os 3 melhores fundos imobiliários para você investir no ano de 2023, de acordo com a análise da Nord. Então o link está na descrição, é um relatório gratuito para você baixar. E as ações, pessoal? Nas ações, muito semelhante ao que aconteceu com fundos imobiliários, nós também tivemos uma queda na Bolsa de Valores e a Bolsa está
está muito barata. Para você ter ideia, ela está sendo negociada com PL, ou seja, preço sobre lucro, na casa dos 4 e 5, que é historicamente um valor muito baixo. Significa que você está comprando as empresas por um valor baixo. Então, se você também tem um pensamento de longo prazo, se você vai investir esse dinheiro pensando para daqui a 10 anos, 20 anos, para sua aposentadoria, se você não vai mexer nesse dinheiro, se você quer investir em boas empresas que pagam bons dividendos também, pode ser uma boa oportunidade. Eu mesmo vou seguir aportando dinheiro em fundos imobiliários e em ações, respeitado o percentual desses investimentos no meu patrimônio. Aliás, se vocês quiserem que eu grave um vídeo mostrando a minha carteira de investimentos agora no início de 2023, deixa um comentário aqui no vídeo que, se bastante gente me pedir isso, eu vou gravar um vídeo mostrando como está a minha carteira hoje, para vocês terem uma ideia de como que eu estou fazendo os meus investimentos. Agora, na bolsa de valores, nas ações, é interessante ter cuidado com empresas estatais, por conta da possibilidade da ingerência política, que é característica, infelizmente, aqui no nosso país. O governo se intromete demais nas empresas estatais e isso pode causar uma queda maior de valor nessas empresas, por exemplo, na Petrobras e no Banco do Brasil. Eu mesmo tenho essas empresas na minha carteira, eu não vou vender, é um investimento pensado para o longo prazo, mas também não vou aportar mais dinheiro nessas empresas, pelo menos agora nos próximos anos. E agora que já falamos de renda fixa e de renda variável no Brasil, é importante falar também sobre investimentos no exterior. Eu sempre defendi aqui no canal, desde lá de 2018, quando eu comecei o YouTube aqui no Fonte da Fortuna, da importância de você ter uma parte do seu patrimônio investido em dólar, de preferência fora do país, que é uma forma de você proteger o seu dinheiro, uma parte do seu patrimônio. Primeiro, investindo em moeda forte. Se a gente olhar a evolução aqui do dólar frente ao real, desde lá de 1994, começo do Plano Real, a gente vai ver que no início um real valia $1 e depois o real foi se desvalorizando com o passar dos anos. Passou a ser 2:1, 3:1, 4:1 e agora estamos na casa dos 5:1. Pode ser que suba mais para 6? Pode ser, provavelmente no longo prazo o real vai se desvalorizar mais. Não quer dizer que isso vai acontecer agora em 2023, 2024, mas a tendência de longo prazo é de desvalorização do real frente ao dólar. E lá nos Estados Unidos é possível investir em renda fixa por meio de ETFs, como eu explico inclusive nesse vídeo que eu estou deixando aqui em cima no card, um vídeo muito legal que eu falo como investir no Tesouro Direto dos Estados Unidos, que é o investimento mais seguro do mundo. E também, é claro, você pode se expor à renda variável, à bolsa de valores norte-americana. Se a gente olhar para o Standard & Poor's 500, que é uma espécie de índice Bovespa lá dos Estados Unidos, com o comportamento das principais ações negociadas na bolsa de valores, a gente vai ver que nesse ano aqui a queda foi de 20%, o que abre também uma boa oportunidade de compra para quem está pensando no longo prazo, se você não for precisar desse dinheiro no curto prazo, porque pode ser que caia mais nos próximos anos e você tire o dinheiro com prejuízo. Então, bolsa de valores, renda variável é sempre pensando no longo prazo, seja aqui no Brasil ou lá no exterior. E também é possível que, por conta da aproximação de uma recessão mundial, que muito tem se falado, os países, os Estados Unidos, Europa, tenham depois que começar a baixar os juros que estão subindo nesses países, vai subir mais um pouco provavelmente, mas depois eles devem começar a cortar os juros para combater essa recessão. E, em tese, cortando os juros, os investidores voltam para a renda variável, vão investir em negócios, nas empresas, e a bolsa pode voltar a se valorizar. Então eu, Alexandre, nos meus investimentos nos Estados Unidos, uma parte eu coloco em renda fixa e uma parte, pensando mais no longo prazo, na renda variável. Como investir
no exterior. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu faço os meus investimentos nos Estados Unidos em dólar usando a conta da Nomad, que é a nossa parceira aqui no Fonte da Fortuna. Vou deixar o link para você abrir a conta também aqui na descrição do vídeo. E no momento da abertura, se você colocar o cupom Fonte da Fortuna 20, você vai ganhar 2% de cashback limitado a $20 na sua primeira remessa de dólares feita em até 15 dias contados da abertura da conta. Então é um presente da Nomad para você que me acompanha aqui no Fonte da Fortuna, para você abrir a sua conta e conhecer, fazer um primeiro investimento, uma primeira remessa de dólares lá para sua conta. E é isso, pessoal. Essas são as minhas perspectivas, as perspectivas do mercado financeiro como um todo para o ano de 2023. E se você quer que eu faça um vídeo mostrando como está a minha carteira agora, deixa um comentário aqui embaixo. Se bastante gente pedir, eu vou gravar esse vídeo para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do Fonte da Fortuna. Um forte abraço para você e ótimos investimentos em 2023.